Ó, é fato que a tecnologia já mudou a nossa forma de se relacionar com o mundo. Agora, cada vez mais, aplicativos de inteligência artificial e monitoramento em tempo real estão fazendo parte da rotina de milhões de pessoas na saúde. Isso é maravilhoso, ó. E o avanço dos prontuários eletrônicos e do compartilhamento de dados promete melhorar atendimentos e mudar a relação entre médicos e pacientes com alguns recursos como telemedicina e análise de dados. São muitos benefícios e desafios também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a aplicação da tecnologia na saúde? Quem nos conta é a médica especialista em inovação e transformação digital, Ana Clara Raba. Doutora, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Prazer, bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Estava ansiosa para essa pauta. Primeiro, para te conhecer, é um prazer. Prazer porque é todo meu. a doutora, ela é um dos grandes nomes do nosso país, especialista nessa parte de tecnologia e inovação na medicina. E eu já tive câncer, então, quando eu vejo a tecnologia e a medicina andando juntas, eu fico pensando em cura. E você também analisa isso, as possibilidades do mundo estar cada vez mais perto da cura de várias doenças? Eu acho que esse é um ponto que a gente vê um impacto mais mensurável. Quando a gente pensa em tecnologia e cura, de fato, a gente tem a inteligência artificial antecipando muito o tempo que novas drogas são formadas. A gente vê cirurgias robóticas ampliando muito. Mas eu acho que a tecnologia ela permite uma discussão sobre saúde que é a gente desmistificar que saúde é ausência de doença. Sim. E a gente começa a atuar na prevenção de fato, ainda mais a nossa geração, que se Deus quiser vamos viver muito tempo. Sim. Então a longevidade, ela não é só a cura, mas ela é prevenir e trazer mais qualidade de vida, né, para a nossa vida. Isso, sem dúvida, a tecnologia vem como um aliado. Uhum. Maravilhoso, né? E eu acho que com o avanço da tecnologia também, talvez a tecnologia chegue antes do que o Estado, não é mesmo? Sim, sim. É uma pergunta super interessante essa, porque ao invés da tecnologia ela estar centrada nos grandes centros, muitas vezes, eu digo ali grandes centros de saúde, ela chega primeiro para o paciente. Uhum. Então, essa descentralização permite que o próprio paciente tenha mais autonomia e, com isso, mais responsabilidades, né? Porque muitas vezes o paciente, e me coloco nesse lugar, a gente não se responsabiliza tanto pelo cuidado à nossa saúde. E com a tecnologia na nossa mão, no celular, no relógio, no anel, a gente começa a ficar empoderado, só que a gente precisa trabalhar no quesito educação em saúde. Sim. O que fazer com tudo isso, como utilizar a tecnologia a nosso favor. E a tecnologia não na substituição, né, do médico, mas como aliado. E doutora, falando de uma forma assim menos sonhadora, porque quando eu citei, né, essa questão do avanço e da cura de doença, a gente está falando também dos cientistas, dos médicos, dos grandes estudiosos, mas tem a tecnologia no dia a dia, na rotina, nos consultórios. A gente estava mostrando imagens, depois eu vou pedir para a diretora colocar de novo, de um trabalho que vocês fazem no Xingu, que é maravilhoso e que vocês aplicam a tecnologia lá. E daí você pensa, nossa, como que faz essa ponte, né? Como que vocês conseguem levar a tecnologia para um local que muitas vezes a gente pensa que falta tantas coisas, né? Conta pra gente. O local, de fato, falta muita coisa. Uhum. E aqui eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de ver sobre uma outra ótica a tecnologia a nosso favor. Porque se a gente seguir o literal do nosso raciocínio, a tecnologia ela vai ampliar mais ainda os gaps, os vales que a gente tem de assistência à saúde. Mas aqui eu acho que é onde tem um poder transformador, porque ela pode gerar uma equidade na saúde. Então, eu consigo que um especialista que esteja em São Paulo, no Rio de Janeiro, chegue aonde ele jamais chegaria. E muitas vezes não é onde ele tem que estar, porque ali é onde você vai ter a atenção básica, de fato. Mas eu não preciso fazer com que esse paciente tenha um deslocamento de barco, terrestre, aéreo, para conseguir ter esse primeiro atendimento ou até mesmo um acompanhamento, assim.
Quantas vezes a gente vai no médico só para mostrar o resultado do exame presencialmente? O retorno da consulta, né? Exato. Então, esse acompanhamento hoje, ele pode ser feito por telemedicina. Isso é uma mudança cultural muito grande para o próprio médico, como ele vai utilizar isso ao seu favor, como que ele incorpora isso no seu dia a dia e dentro da sua linha de cuidado, e do paciente, de como ele aceita isso e muda a cultura dele em termos de saúde também. Traz uma otimização do tempo, né? E Exato. quais avanços tecnológicos você acredita que vão dominar aí nos próximos anos? Quando a gente fala de atendimento especificamente, a telemedicina ela é um caminho sem volta de fato. Eu acho que a gente tem que entender como que a gente pode usá-la da melhor forma. Então, alguns modelos que a gente faz, principalmente em territórios de maior vulnerabilidade, é o contato com o especialista. Então, vai um pediatra, vai um clínico, mas às vezes o otorrino está à distância. E muitas vezes você pensa como que isso vai acontecer. Hoje em dia a gente tem dispositivos point of care, que a gente chama, né, que estão ali na ponta do cuidado. Então, na verdade, a tecnologia ela permite que o acesso à saúde ela vá para dentro da sua casa, para dentro da sua comunidade e você não tenha que sair dela. Então, ela permite que a gente consiga fazer essa interconsulta, essa segunda opinião e até mesmo esse acompanhamento longitudinal. Então, um retorno de pós-cirúrgico, um retorno de um tratamento de uma doença crônica. Eu realmente acredito que a tecnologia que vai dominar é essa aqui que a gente está vendo. Eu acho que cada vez mais os médicos vão incorporar dentro do seu consultório um estetoscópio digital, que permite que a gente grave. Que você trouxe. Você consegue já ir mostrando para a gente? Consigo sim. Como funciona? A gente exemplo, vai espelhar esse tablet que a doutora está na mão para a gente poder ver aqui, olha, o que ela está fazendo de fato. Esse aqui é um dispositivo que é um tudo em um. E por incrível que pareça, esse é um tipo de dispositivo que surgiu para o paciente, não foi para o profissional de saúde. Então você pensa uma mãe que tem 3 filhos em casa, um paciente que tem uma doença crônica. Então ele permite que você veja a temperatura, a saturação e a frequência cardíaca. E até aí vocês podem falar, não, mas isso a gente já conhece. Mas vou dar aqui um exemplo para vocês, que é da ausculta cardíaca. Eu não vou fazer a ausculta aqui, mas só para vocês entenderem como que ele foi feito para o leigo. Para o leigo ou para um profissional de saúde não tão especializado. Então, aqui a gente está falando do enfermeiro, de um agente comunitário de saúde que poderia manusear. Então, ele mostra exatamente os focos que você tem que onde posicionar. Você tem que e aí ele grava essa ausculta. Essa gravação, esse dado, ele tem um poder absurdo, porque eu posso passar para o cardiologista, eu posso passar para o clínico geral, para o geriatra, uma mesma ausculta, o mesmo momento que esse paciente foi. E consegue de forma remota, que nem o enfermeiro, como você disse, está ali no hospital ou no atendimento numa comunidade e o médico está a quilômetros de distância com esse aplicativo aberto e acompanhando esse processo? Sim, tudo que eu estou fazendo aqui é uma tela do paciente, né? Onde o paciente está. O médico acessa isso no computador em tempo real. Que legal. Ou assíncrono também, porque às vezes vamos supor, um paciente que está chiando o peito, você pode gravar aqui e seu pneumo vê depois essa ausculta. Então, isso é possível. Então, por exemplo, aqui também a gente consegue ver o ouvido. Esse aqui é um otoscópio, então é de ver ouvido. Esse você consegue demonstrar pra gente também? Esse eu consigo. E, ó, vou lá mostrar pra... Onde você quer que eu fique? Fique em pé ou... Se você quiser, você pode ficar aí, eu vou até você. Então tá bom. Eu acho que gente, essa vamos ver se o meu maior. ouvido tá tudo ok, hein? Pode ser desse lado daqui? Pode. Acho que é melhor do lado de cá, ó, que daí você fica em pé, né, meninos? Não é melhor aqui? Eu amei ela se usando agora. Você viu? Eu coloquei Como você exemplo. enrascada. Elozinho, não tô escutando a diretora, você vai aí? Pronto, ouvido direito. Gente, É eu porque tô amando quando eu não essas escuto a tecnologias. diretora, eu fico ousada. A gente... Quer colocar ajuda, aqui. doutora? Deixa eu segurar pra E o que, você. que ele detecta, esperando. diretora, doutora? Ele consegue gravar o ouvido, então você vai ver membrana timpânica. Eu acho que a gente só tá com um delay na chegando a conexão, mas se você quiser segurar para... Ó, então, pode mostrar? Pode. Ó, licença, tá? E, gente, vamos ver agora o canal auditivo da Gabriela Leite. Que eu só preciso ver aqui também. Tá limpo, doutora? Tá limpo. Imagina, Eu só tá tenho que encracado. virar. Licença, tá?
Pronto, olha, tá limpinho. O que a gente está vendo aqui é a sua membrana timpânica. Então, por acaso, se tivesse alguma secreção ali, uma infecção, a gente conseguiria ver. E essa imagem que a gente vê aqui, deixa eu fechar aqui. Que legal, gente. Ela vai para o otorrino aonde ele estiver. E o que é muito legal também aqui, essa imagem está gravada. Sim. Então, vamos supor que você tinha uma infecção, eu tratei a sua infecção, daqui a uma semana eu vou pedir para você repetir o exame e eu consigo acompanhar evolutivamente como que está evoluindo essa sua infecção. Então, é um dado muito transformador quando a gente pensa de assistência mesmo à saúde. Sim, muito legal. Eu acho bacana dessa tecnologia presente. Doutora, pode voltar para ali? Presente no dia a dia, por exemplo. Eu mesma costumo falar com as minhas médicas que eu já tenho... já estou ali, tenho uma relação, delas mandarem a receita digital. Isso, por exemplo, que é uma coisa simples, mas eu acho maravilhoso. Só delas poderem mandar a receita digital para mim, que daí vem com código, você não precisa, muitas vezes, ir até o consultório, porque daí, a partir disso, o médico consegue te enviar uma receita, você consegue ir até uma farmácia, só que você não precisa estar com a receita ali na sua mão. Isso também é maravilhoso, né? É incrível. E tem uma informação sobre isso que pouca gente sabe. Isso permite a rastreabilidade da receita. Então, eu sei exatamente que médico que prescreveu, quando prescreveu, ele tem um código atrelado, tem um código, né? Então, quando você compra na farmácia, geralmente eles te pedem o código ou na receita valida o QR Code. Então, é como se fosse um check-in que você foi, de fato, comprar essa medicação. Você não vai poder comprar de novo, né? Se for um medicamento de uso... Exato, de uso contínuo. Então, essa rastreabilidade é muito importante quando a gente pensa no cuidado aí a longo prazo do paciente. Mas isso é algo transformador também quando a gente fala da receita digital, porque muitas vezes você perde o papel, cai líquido no papel, a receita vence, então torna muito mais prático. Acho que a tecnologia ela tem esse poder de reduzir os atritos que a gente tem enquanto a gente está navegando no sistema de saúde. Sim, maravilhoso. Eu amei e fico muito feliz de verdade de poder acompanhar toda essa evolução e que a gente consiga sempre, só crescer, só ir para cima. Doutora, muito obrigada pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, enriqueceu muito, descobrimos muitas coisas aqui hoje, né? Muitas. E você de casa que quer conhecer um pouco mais e acompanhar o trabalho dela, tá aparecendo aqui embaixo os contatos dela na sua tela. Agora, meu povo, a gente vai para Guaratinguetá, porque a nossa repórter Michele Ferreira tem informação importante para a gente sobre a retinoblastoma. Retinoblastoma, já ouviu falar? É com você, Mi. Oi meninas, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês no Viva Tarde. E olha, hoje eu estou aqui no consultório da doutora Caroline, ela que é uma oftalmopediatra, para a gente falar de uma campanha muito importante, que é a conscientização do retinoblastoma, uma doença que é um câncer ocular infantil que já está afetando muitas crianças aqui do nosso Brasil e de todo o mundo também. E para a gente saber um pouquinho mais sobre este câncer, sobre essa doença, nós estamos aqui com a doutora Caroline, que muito cuidadosa vai nos explicar tudo isso, né, doutora? Obrigada por nos acolher aqui no seu consultório. Já começa contando para a gente, né, o que é essa doença. O retinoblastoma é o câncer ocular infantil, é o quarto câncer mais comum da infância. Ela acomete crianças entre 0 e 6 anos de idade, sendo o pico de aparecimento entre o nascimento e os 2 anos de idade. O tumor pode, inclusive, aparecer dentro ainda da barriga da mãe, no olhinho do bebê. É um câncer que está num órgão muito sensível, que é o nosso olho, o contato com o nosso mundo, e o diagnóstico precoce garante uma chance de cura de 98% em torno disso. Então, você percebe que são crianças que normalmente não vão no oftalmologista, não têm condições de reclamar sobre alguma alteração visual, e na maioria das vezes, nos quadros iniciais, eles não têm nenhuma alteração, e o quadro acaba se evoluindo, e a gente tem perda da visão, às vezes perda do globo ocular e até perda da vida da criança. Hoje nós temos essa conscientização, mas muitos pais ainda nem ouviram falar sobre isso, né? Como que os pais que estão nos assistindo em casa podem fazer, né, essa observação
ver ali se tem alguma coisa de errado com o olhinho da criança? Então, o ideal é a consulta oftalmológica, né? Dessa maneira que a gente consegue avaliar a estrutura ocular e saber se está tudo normal. O tumor, conforme ele cresce, ele barra a entrada de luz dentro do olho. Então, o bebê pode ter desvios oculares ou olho mais vermelho, mas entende, isso acontece quando o quadro já está evoluído. Nos quadros iniciais, normalmente a gente não tem sintoma nenhum. Só o exame consegue detectar. Então, o que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria orienta é pelo menos uma consulta no primeiro ano de vida. O ideal seria uma semestral, né, nos 6 meses, com 1 ano. Da mesma maneira, no segundo ano, e a partir daí, anual, exatamente por conta da incidência maior desse tumor nos primeiros 2 anos de vida. Essa campanha que a gente vai fazer, no sábado agora, aqui em Guaratinguetá, no espaço multiuso, ele vem exatamente de encontro a isso, a detecção precoce desse tumor. É um exame tranquilo, as crianças são todas bem-vindas abaixo de 6 anos, o exame é indolor, é rápido e permite que a gente detecte isso em fases iniciais e possa dar chance para essa criança de sobrevida e de tratamento. Então, nós vamos ter a campanha, né, aqui em Guaratinguetá, mas para os pais que estão nos assistindo, né, não tem algo como esse, é procurar um oftalmo. Procurar um oftalmo. E a gente pode fazer um teste em casa simples, que ajuda, não é um diagnóstico, mas ajuda a gente a perceber se tem alguma coisa errada. Então, coloca o seu pequeno num ambiente de penumbra, apaga a luz da sala, deixa uma televisão ligada ou um abajur, liga o seu celular para filmar com o flash ligado. E aí você chama o pequeno para olhar para você. O que a gente tem que perceber? Os 2 olhos vermelhinho. Lembra as fotos antigas que a gente tirava? O olhinho de vampiro, aquele olhinho vermelho? Esse é um olho bom. Significa o quê? Que a luz entrou pelo olho da criança, bateu lá na retina, no fundo do olho, e voltou. A retina ela é rosada, então aquele reflexo vai ser cor de rosa. Se eu tenho algo que impede a passagem da luz, então um tumor, ele normalmente é branco. Então o reflexo vai voltar, se for nos 2 olhos, os 2 brancos, né? Ou em um olho, um vermelho e outro branco. Ou um vermelho e um escuro, ou um escuro e o outro branco. Então, qualquer mudança da coloração desse reflexo, não é para a gente entrar em desespero, tá, gente? Porque não é só o tumor que causa isso, mas é o que a gente está procurando aqui. Eu percebi a alteração imediatamente para o oftalmologista, de preferência o oftalmopediatra ou um retinólogo que tem capacidade de conseguir examinar essa criança de uma maneira melhor e mais rápida, né? E vocês estão se preparando para essa campanha. Qual a importância, né, de promover campanhas como essa, principalmente para propagar, né, essa mensagem, essa conscientização precoce? Sim, a gente sabe que no Brasil nós não temos oftalmopediatra na rede, né? A gente tem alguns grandes centros nos hospitais e escolas, mas não é a realidade de todo mundo. E a nossa própria cultura, nós não levamos a criança no oftalmopediatra cedo, né? Então, essa campanha vem para trazer essa oportunidade para os pais de terem uma avaliação dessas crianças e a gente conseguir salvar. A ideia é salvar crianças, né? Salvar vidas e permitir que a gente detecte também outras alterações. Por exemplo, o reflexo alterado no olho não é só o tumor. Um grau de óculos muito alto, uma catarata que nasceu com essa criança, uma inflamação ocular, uma alteração da formação, ele gera uma alteração nesse reflexo. Então, ali permite que a gente ache essas crianças que estão alteradas e tenha o diagnóstico e o tratamento o mais rápido possível. Doutora, muito obrigada por essas informações valiosas, né, que você compartilhou conosco. Vamos reforçar o horário, o dia da campanha, para quem está em casa, pertinho aqui da gente, possa participar aqui em Guaratinguetá? Com certeza. Campanha aberta, gratuita e voluntária, tá? São 12 oftalmologistas no dia para atender a criançada. Então, dia 30, sábado agora, amanhã, né? Das 9 da manhã às 4 da tarde, no espaço multiuso aqui em Guaratinguetá, no centro da cidade. Fácil acesso, tem ônibus, lugar para parar o carro. As crianças vão ter ali uma pipoca, algum doce para aproveitar um pouquinho mais o dia, né? Não passar só no exame. E está aberto a toda a região. Então, quem estiver passando por aqui ou quiser trazer o seu filho, a gente vai atender com o maior carinho. Com certeza. Obrigada, viu, doutora, por abrir o seu espaço e compartilhar com a gente todas essas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio, meninas. Então, fica a dica para os papais, para as mamães que estão nos assistindo. Levem seus filhos para fazer o exame, né? Se proteger, ter essa preocupação aí com os nossos pequenos é muito importante também para prolongar e dar uma melhor qualidade de vida a todos eles. Um beijo para vocês. Um beijo, Mia. Obrigada, viu, pelas informações. Lembrando que essa campanha acontece aqui em Guaratinguetá, pertinho da gente, mas você também pode procurar o seu oftalmologista de confiança para levar o seu pequeno.